Forte abraço a todos vocês aí no canal. As coisas do reino, o reino tão falado pelo nosso pai, Iehoshua. Esse é o nome verdadeiro dele. Se você não acredita, o problema é seu, mas esse é o nome. São para as pessoas inteligentes. É preciso você usar a sua inteligência para você conseguir fazer parte desse reino. Para você conseguir arrancar de você esse reino que está dentro de você. Está dentro de você. Esse poder. Isso é muito, interessante para os dias de agora. É por isso que as pessoas, a verdade, quando a verdade confronta a mentira, ela supera, ela vence a mentira. E as pessoas estão sujeitas a viver na mentira. Todos os seres humanos da Terra. E Apocalipse confirma isso lá, claramente. A besta, que recebeu a chaga mortal e reviveu, e ela foi e enganou toda a terra. Todos os habitantes da terra adoraram, seguiram, se maravilharam. E essa besta tem vários nomes. Vários nomes. Então, por que o Antônio Carlos está vindo aqui falar para você isso agora? Eu que defendi tanto aí o nome Iehoshua, que não é o nome verdadeiro, né? Ele é também um nome de engano, que tem enganado as pessoas. E você vê que, quando nós falamos que esse nome não é verdadeiro, as pessoas, elas que estão sujeitas à escravidão mental, a esse hipnotismo, elas, vão embora. Para você ver. Então, muito pouco são os que creem nisso aqui. Então, quando você pega ali a passagem de alguns documentos aí que falam a respeito do nome, do tetragrama, que é o YH, o YHWH, que é o mesmo Yod Rei, o Vav Rei, lá defendido pelos judeus da ONU. Você vê que as pessoas que estão aí, que se dizem entendidas, né, que defendem que Jerusalém, que Yerushalayim é o nome verdadeiro essa pronúncia é esse nome, Yerushalayim, que é falado até por eles lá, se encontra aqui no Rio de Janeiro, se encontra no mesmo nome de Jerusalém. Você precisa usar a sua inteligência, né? A palavra I, não existe J no latim, nem no hebraico, falso dígito aí, e muito menos no grego, então é, né? Yerushalayim. Onde o Deus que eles defendem é o Yah, o Yahvé, e o nome Yahweh está até lá no ministro. Eu preciso falar isso toda vez que eu vou fazer vídeo agora aqui, para mostrar que esse nome é verdadeiro. Então as pessoas, alguém veio aí falar para mim sobre a respeito de Ismael. Elas defendem que tudo aconteceu aqui, mas quando a gente aperta o circo, a verdade começa a bater na porta e incomodar, eles mudam rapidamente de figura e jogam para lá para as terras árabes, né? A história que está aqui na Bíblia, vou até pegar aqui, Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica que está aqui em cima, Bíblia evangélica, ela não é 3% verdadeira aqui dentro. Se tiver aqui 3% de verdade aqui em 100%, é o muito. Quando você pega as cartas de Pedro a Filipe, quando ele pergunta ali sobre a deficiência dos aions e como eles iam escapar dessa moradia aqui, e por que os poderes lutavam contra eles, e o que nós entendemos que é poder hoje. Quando as escrituras citam os poderes do céu serão abalados, está falando de poderes invisíveis. Não está falando de coisas que nós conhecemos aqui, de poderes físicos, poder que você sabe o que é. Mas está falando de coisas invisíveis. Então, tudo que aqui dentro está, mesmo ela contada com mentira, ela está levando isso para um outro plano. É por isso que nós somos essa casa errônea, que é falada ali no livro, nas cartas de Pedro a Filipe. E ele fez cópia grotesca. Está fazendo cópia grotesca em cima de cópia. Cópias errôneas. Ele quis fazer uma imagem no lugar de uma imagem e uma forma no lugar de uma forma. Segundo a aparência que ele viu nas águas ali,
esse arconte-chefe tem vários nomes. Segundo a aparência do homem perfeito. Então, nós fomos moldados segundo essa aparência, mas não é a aparência correta. E o próprio Yahushua, ele fala isso ali nos Apócrifos de João. Eu vim na semente, na minha semente, nos moldes dele. Deles quem? Daqueles que nos criaram. A imagem e semelhança do Criador, errondamente. Se há alguma aparência aqui com ele, com o nosso Pai, invisível, que se manifesta ali, aquele que vem manifestar o seu nome ao mundo, ele que manifesta o nome, isso é falado ali no Evangelho de João, eu vim anunciar o seu nome ao mundo, o nome dele mesmo. Ali joga para duas pessoas. As mesmas dois seres que é definido pelos Yahweh. Yahweh e Yahushua. Outra hora é Yah. O nome que é falado dentro da Igreja Católica, nos Evangelhos, aleluia. Então eu fico impressionado, né? Quanto as pessoas, elas vêm falar uma coisa que é uma besteira, no canal, e elas trazem isso para o mundo físico. Então tudo aqui tem que estar sabe, no invisível, né? A escuridão, aquele que nasceu da escuridão, das águas, nunca foi de multidão de pessoas. Vou mostrar para vocês aqui uma passagem que se encontra aqui nos Apócrifos de João, mais uma vez, para vocês entenderem. Eu vou começar aqui na parte onde fala aqui da criação desse ser que está aí no mundo. E Sofia de Epinóia, sendo um aion, concebeu um pensamento dela mesma pela a concepção do Espírito invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos por conta própria, sem o consentimento do Espírito. Reinos. Olha aí. Sabe o que é esse reino aí que é falado? Tão falado aí. E nós levamos esse reino para coisa física. Né? O reino de Avilar. O reino não sei das quantas. Né? Tudo isso aqui é coisa invisível. É por isso que Rufo ele fala, o reino está dentro de vós. Fala mais uma vez aí sobre o nome Yahushua, que contém os 5 sons, né? Que a mente humana consegue pronunciar, a fala humana, a raiz da fala humana. Foram os maçoretas, os judeus da ONU, né, que tiraram lá as vogais A, E, I, O, U, I, E, O, U e A do nome e colocaram as consoantes. E aí tem umas pessoas aí que são os professores, né, de hebraico. E não havia provado, sem o cônjuge dela, e sem a previsão dele. Embora a pessoa da masculinidade dela não tinha provado, e ela não tinha obtido autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do espírito, mesmo assim, ela prosseguiu. Gente, tem muita coisa que nós vamos aprender hoje ainda aqui, tá? Se prepara. Tem muita, sabe? É muito quebra-cabeça aí, sabe? Nós desvendar esse enigma aí, descodificar código secreto aí. Se prepara. Nós não estamos nem no, sabe 1%, zero, né? Vírgula por cento, sabe, das verdades que nós vai alcançar ainda, tá? Se prepara aí. Devido ao poder invisível que existe nela. E pensando dela, e o pensamento dela não permaneceu inativo. E algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem o seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma.
Uma outra forma. Vamos chegar lá, tá, pessoal? Gente, eu fico impressionado com as pessoas que vinham aí conversar. Cara, e quando ela viu a consequência do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão, e os olhos dele eram como chamas com um clarão. Olha só o que os crentes cantam aí, os evangélicos, né? E seus olhos brilham como chama de fogo. Inclusive está falando isso na Escritura também. Sabe o que eu acho impressionante? Quando Ezequiel, ele via ali que aqueles querubim à beira do rio Quebar, isso aqui acontece aqui, nunca foi lá, né? Naquilo onde eles levam para ali para defender o nome Yah, que diz que o nome está ali em várias cidades ali, tudo acontece aqui. Então você precisa admitir que Jerusalém é aquela lá, que Israel é o verdadeiro, que os judeus da ONU é o verdadeiro. Esses são os filhos dos anjos caídos, tá, pessoal? Próximo vídeo vamos falar sobre isso aí. Os filhos dos deuses e os filhos do homem. Existe no nosso meio filhos de homens que vêm da descendência de Adão, existem pessoas que vêm da descendência desses anjos caídos, que coabitaram com as mulheres ali. E são esses que estão aí, te enganando, tá? Brancos e pretos. E os seus olhos eram como chamas, com clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse. Quem são esses imortais? Os verdadeiros, né? Eu vou dizer a palavra anjo, que vivem ali com aquele que existe antes de tudo. E não posso nem falar isso aqui porque não é permitido pensar dele assim, dessa maneira. Isso é muito sério. O inominável que ninguém existiu antes para dar um nome, para o medir, para, sabe, o pesar, para, sabe, visionar. Tudo isso está naquele que criou todas essas coisas. É por isso que esses demônios não conhecem eles lá. E tem pessoas que dizem, não, que é isso, blá, 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 blá. Aí. Um aí que tem um nome aí do próprio, né, judeu da ONU. Porque ela o havia criado em ignorância, e ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse, exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado a mãe dos vivos. E ela o nomeou Ial da Baote. Olha o nome aqui, ó. Olha o nome Iá aqui, ó. Olha o nome Iá. O mesmo nome do Aleluia. O Iá. Eu estou conversando fiado aqui? Inclusive aqui tem os dois H, tá? O YH e o WH. Aqui, ó. Ial da Baote. Termina com Iá. Com A também aqui, ó. Fiquem espertos. Estão tentando te enganar mais uma vez. Estamos lutando contra poderes. Aqueles mesmos que Filipe pergunta lá. Então, e Rufo dá para eles um conselho ali. Vocês devem lutar com ele dessa maneira, porque eles lutam contra o homem invisível. Quem é esse homem invisível? O poder que está dentro dele, e nós vamos chegar lá. Esse é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela e se dirigiu para longe do lugar em que ele tinha nascido. O poder da mãe dele. Ele leva para ele uma parte do poder. As cartas de Filipe a Pedro falam também sobre isso. Ela deixou para trás um poder e o arrogante o pegou. E ele ficou forte e criou para si outros aiões com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. Olha, gente, quando nós falamos de poder e autoridade, vocês têm que sujeitar a todas as autoridades, né? Isso fala nas cartas de Paulo, são essas autoridades que estão aí. Autoridades invisíveis que essas pessoas, filhas desses anjos caídos que estão aí no poder,
É para você ver aí, sabe? Tudo que você está vendo acontecer aí. Então, esses filhos desses deuses que exercem essa autoridade, mas por trás dessas pessoas existem essas autoridades aqui invisíveis, também como os poderes. Inclusive, Brasília é levado ali tem os 6 poderes. Onde eles falam que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Pessoas que exercem aqueles poderes ali, mas por trás dali existem 3 poderes, 3 demônios. É por isso que Yahushua ele diz: olha, o mundo é do maligno. Não conformeis com esse mundo aí não, mas transformai ele pela palavra. Quem é a palavra? O nome dele. É por isso que eu vim manifestar a vocês esse nome aqui. E aqui nesse apócrifo de João, está falando sobre isso aqui. Ele luta para que nenhuma pessoa seja salva. E eles lutam por causa desse poder. E esse poder talvez seja a própria alma, o próprio espírito, né? Que ele sopra ali da mãe. O nome do primeiro é Astote, a quem as gerações chamam de o ceifeiro. A carta falou sobre seu ceifeiro, né? E virá a ceifar quando a colheita já estiver madura. Olha só, olha o que está acontecendo aí. O sétimo é Harmas, que é o olho da inveja. Talvez seja o olho, né? O olho de Horus. O olho que tudo vê. O terceiro é Calha Robrim. O quarto é Iabel. Olha o Iá novamente aqui, ó. O quinto é Adonais, que é chamado Sabaote. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol, é o sétimo. Abel, o oitavo, é o sétimo é Abel. O oitavo é Abricene. O nono, Iobel. O décimo é Armopezel. O 11º é Maosec Adonem. O 12º é Belial ou Beliel. E ele quem está acima das profundezas do Hade. E ele colocou 7 reis. Cada um corresponde aos firmamentos do céu. E os firmamentos do céu foram abalados. Abismo. Quando fala de céu, nós olhamos para cima, gente. Você pega a bandeira de Jerusalém, nunca foi aquela bandeira, a bandeira tinha um nome de Yerushua, ou também não tinha um nome, né? Eu creio que tinha, porque o nome estava na cidade, estava no povo, né? Estava nas regiões, nas terras de Jerusalém, que não tem nada a ver com aqueles Estados Unidos ali, Babilônia e a Síria. Sai desse engano aí. Onde está o trono, né? Satanás está lá. O poder que domina todo mundo agora. Ele está ali. O céu está para baixo. A estrelinha está embaixo e uma estrela acima dela. Mas ali é o contrário. Ali onde está aquela primeira estrela é o abismo ali. A estrela de 5 pontas. E vai caindo. Nas profundezas de Hades. E ele colocou 7 reis. Cada um corresponde ao firmamento do céu. Sobre os 7 céus, olha só. E os 5 sobre as profundezas do abismo, para que ele reinasse. Talvez aquelas 5 pontas da estrela corresponde a isso aqui, gente. A cada um demônio. Tá? A estrela de 5 pontas. E ele colocou 7 reis. Cada um corresponde ao firmamento do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que ele reinasse. E ele compartilhou o seu fogo com eles,
mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele era escuridão e ignorante. E você olha aquela estrela ali tem uma escuridão, aquele azul representa uma escuridão. Na bandeira de Yerushalayim, que nunca foi Yahushalaim. Isso é mentira. Agora a mente vai se abrindo, a escuridão da ignorância vai saindo da mente da gente. Tanto é que o nome ele é falado Yerushalayim, e o nome, até no português, é Jerusalém e Yerushalayim, né? O Yerushalayim. Embalei agora aqui a língua, fiz um trava-língua aqui, vocês me perdoem. Mas o nome Yah continua lá. Javé, Aleluia, Yahro no nome do ministro. Mas o nome de Jerusalém não pode mexer. E aqui no Rio também. Yarim está ali no nome de janeiro. E quando coloca Rio está ali. E Erro, né? Aí com os dois R. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz. E não ficou nem claro e nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora o arconte, que é a penumbra, tem 3 nomes. Olha aqui. Ele tem 3 nomes. O primeiro é Udabaote. Tem pessoa te enganando aí falando que o nome é Ia, e eu, viu? Aqui, ó. Então tem pessoa te enganando aí. Tem pessoa te enganando, tá? Isso aqui tá no programa sagrado, tá? Também, tá? Aqui chama de sagrado, nada sagrado, né? É sagrado mesmo, porque a palavra sagrada também assim, vem de santo, que é tudo coisa de demônio. Aliás, a língua, nós falamos nela, que essa língua, descobrindo essa verdade, é uma língua aí paganizada. O segundo é Secla e o terceiro é Samael. Ele é ímpio em sua arrogância, porque ele disse, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Ele falou isso para Moisés. Pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até se tornarem 365 dias. Existe todos esses santos que você vê aí. Eles são demônios. Imagina você quantos deuses não existem na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Nos lugares mais remotos que você imagina, principalmente nas terras de Yerushalayim. Os números das suas cidades são o número dos seus deuses, dos seus altares, o número também, aí sabe, desblasfema, de nome de Deus. Estes são os nomes das autoridades com seus corpos. O primeiro é Astote, e ele tem um rosto de ovelha. Ezequiel viu esses anjos lá, achou que era coisa boa, nunca foi. O segundo é Eloial, e ele tem um rosto de burro. O terceiro é Estapai, e ele tem um rosto de hiena. O quarto é Iau, olha o Iau novamente aí, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Sabaote, ele tem um rosto de serpente, Naja, um dragão com 7 cabeças. Cara, o sexto é Adonai, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabed, e ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana. Apocalipse fala sobre isso ali, tá? Livro de Apocalipse 17. Tudo que você vê falado ali é coisas invisíveis e não tem nada a ver, sabe, com um país, com isso, porque esses poderes estão por trás desses países.
Sabia que esse tinha nome? Nome de destruição? E por isso tem dois nomes agora. Muito, gente, isso é coisa seríssima. Isso é coisa muito séria. Ah, o Papa lá que vai estar vindo ali, gente, são filhos dos anjos caídos. Os demônios odeiam todos nós, inclusive eles. Eles são usados. Esse aqui nós chamamos de poderes físicos aqui. Fulano e Beltrano que está aí reinando, que está aí presidindo, que está aí na ditadura, que está fazendo isso, aquilo outro, perdão. Eles estão sendo usados. Todos estão aí. Ele odeia a raça humana. E são eles que comandam tudo. Estes são os 7 semanas. Mas Yaldabaoth tem muitas faces e muitos nomes. Qual é o seu nome? Legião. Porque eu tenho muitos nomes. Eu tenho muitos nomes. Muitas faces. Você lembra daquele desenho lá do Thundercat, quando o Morra se transformava naquilo que ele queria, para enganar lá o Thundercat? Quem é aí? É da minha idade, dos anos 80. Lembra desse desenho animado aí? Vê como é que Hollywood brinca com as escolas, a Disney brinca com a história. Eles mostram direitinho aí, né? Transformava e ela enganava as pessoas, enganava lá o Thundercat, tal. Quem lembra disso aí no canal? Esses são os demônios. Hollywood e a Disney, essa rede maldita, né? Assim também como todas as mídias que estão aí, e alguns canais também aí, trabalha para o mal. O tempo todo para te enganar. Mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles quando ele desejasse. Tá vendo? Quando ele está no meio dos serafim, ele compartilhou do seu fogo com eles. Por isso, ele se tornou o Senhor sobre eles, por causa da glória e do poder que ele possuía. A luz da mãe dele. Ele se chamou Deus. E ele não respeitou o lugar de onde ele veio. Ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com eles. Tá vendo? Quando o Apocalipse fala sobre isso aqui, né? O 8º também é um dos 7. Tá falando dele. Tá falando desses poderes aqui. Aqui nós chamamos de dinheiro. De todos que você imagina aí. Eu estou citando só um desses aqui, né? Que domina o mundo, compra o mundo todo aí. Eles têm 2 nomes, né? Eles jogam aí para o nome físico, mas eles continuam com o nome lá. Inclusive tem um nome lá que eles não podem falar que são nomes de destruição para eles próprios. De autoridade que estava com ele. E quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto. Tá vendo, gente? Quando ele falou, começou a acontecer. Haja isso, haja aquilo outro. E quando falou, ele aconteceu. Aconteceu. Pessoas que vêm dizer que aquela passagem do livro de Moisés foi o nosso pai. Nosso pai aparece ali, aqui está falando disso aqui. Céu sublime, o homem existe e o seu filho também. Mas não 2 pessoas. Está falando da aparência que não ia vir através que eles iam. Eles sabiam o que ia acontecer. O mais alto bondade com a primeira autoridade. Artaot, previsão com o segundo. Ial, Eloai, divindade com o quarto. Divindade com o terceiro. Perdão, pessoal. Astapai, senhoria com o quarto. Ial, reino com o quinto. Sabaote, inveja com o sexto. Yadoneaim, compreensão com o sétimo. Sabaote, esse tem o firmamento correspondente a todos os aiões céu. Tá vendo? Mas quem foi que criou ele? O primeiro. Apocalipse 17. Gente, esse meu óculos tá fraco, tá? Mas você lê aí a Bíblia. Apocalipse 17, você vai ver uma passagem falando sobre isso aqui. E o 8º, que também é um dos 7. Quem foi que cria? Yaldabaoth. Esse é o grande segredo que eu queria mostrar para vocês hoje aí.
Adoneaim, compreensão com o sétimo, e Sabateon, este tem o firmamento correspondente a cada aion céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao oitavo céu, para a destruição dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu originador, mas os nomes que foram dados a eles, de acordo com a glória que pertence ao oitavo, quem é o oitavo? Sabaote, céu. A palavra céu, ela também quer dizer demônio, tá? Significa para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm dois nomes. Então nunca foi reino do céu quando tem que falar aí. Inclusive a palavra reino também. É por isso que nós temos que usar a inteligência, cara. A pessoa estava vivendo com a gente aí, sabe, no começo, quando eu falava de Arusha, né? E a gente fica aí, sabe, agonizando, sabe, onde essas pessoas estão agora, né? Seguindo a. Portanto, eles têm dois nomes. E tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aiões que tinham surgido para que ele pudesse criá-los, como aqueles indestrutíveis. Tá vendo? Ó? Quem são esses indestrutíveis? Os que estão lá em cima, os imortais. Eu falo lá em cima, hábito e força da palavra. Estão em algum lugar que não é aonde a gente fica sempre olhando para cima. Aquilo é abismo. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, cara. Cadê os camaradas que vêm no canal com essa fiado, gente? Eu queria ver o que você vai escrever agora lá, nos comentários, né? Eu gosto de ver, quando eles sabem, quebra a cabeça. Eu gosto de saber. Sabe por que esse apócrifo aqui, ele sabe ler proibido? Não é falado? E quando a gente fala o nome de Yehoshua, os evangélicos está na hora reagem, os católicos, porque eles sabem que esse nome existe. Porque esse nome consta na Bíblia deles lá. Diz tudo, né? O nome que veio da original hebraico, não sabe o que era aramaico, blá, 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 né? Aí quando você pega aleluia, ela vem de Arro, aí vem, né? Tanta gama sagrada, aí começa toda essa mentira de Yod, Rele, Rave, Re, e sabe, YH e WH, que tá aqui no nome de Al da Baote. Foge esses caras aí, tá? Eles estão te enganando. Como aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele que ele tinha tomado de sua mãe produziu nele a aparência do cosmos. Sabe por que ele recebe a chaga mortal e reviveu? Não, ele recebe a chaga mortal, a feira de morte, ele transforma na morte, ele perde o poder e fica agonizando. Cara, isso é só para Antônio Carlos aqui, tá, gente? E para aqueles que usam inteligência. Essa inteligência é esse poder. Porque o homem que ele criou foi muito mais inteligente do que eles, viu isso aí. É por isso que eles foram lá e moldaram eles aí dos 4 elementos: ar, água, terra, fogo, né? E levaram ele para dentro da escuridão da morte. Então, as centelhas de luz vêm aqui, anjos infiltrados, e convencem ele a soprar no rosto daquele homem. Primeiramente isso aí, que eu falei agora, né? Depois que acontece isso aí. Para que ele se locomovesse. E quando ele viu a criação que o rodeava, e a multidão dos anjos em sua volta, que tinha vindo através dele, ele disse, ele ficou arrogante, né? Ele criou tudo que você está vendo aí. Tudo que você vê aí foi esse camarada que criou. Para ele. Eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim. Mas, anunciando isto, ele indicou aos anjos que o servem que existe um outro, porque se não houvesse outro, de quem ele teria ciúmes? Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu e ela ficou escura, porque seu cônjuge não havia concordado com ela. Ela criou isso aqui, ó. É por isso que hoje se diz essa passagem aí, que a parte fraca está na mulher.
que quando Eva foi criado ali, ele incita o desejo de procriação em Eva. Você sabia que essa serpente ela foi lá e coabitou com Eva? Ela teve relações sexuais com Eva? Ela teve. E ali nasceu, por isso que mais na frente eles fazem com que os anjos caídos venham, né? E novamente ali tem relações com as mulheres para criar filho para os seus próprios divertimentos, gente. Olha só que loucura que é. Como é que eles odeiam a raça humana? E eu disse, Senhor, o que significa ela se moveu para lá e para cá? Mas ele sorriu e disse, não pense que é como Moisés falou sobre as águas. Tá vendo? O Espírito parava sobre as águas, né? Tudo que Moisés escreveu, velho. Meus amigos, eu falei, velho, né? Me perdoa. Existe ali 1% de verdade no que Moisés escreveu. Aí quando você pula ali para Jeremias, para Isaías, para Ezequiel, vai achar 2% de verdade. Aí quando você vem para ali, para alguns evangelhos ali, né? Ali existe ali uns 3, 4% de verdade. É muita pouca verdade nas escrituras. E esses livros então de história que tá aí existe 0,5% de verdade neles. Mas quando elas aparecem, elas são ali em mensagens codificadas sobre mares, em enigmas, né? Que você tem que lá quebrar a cabeça. E quando você, sabe, disponibiliza a buscar essas verdades, é o próprio poder que existe dentro de nós, né? Começa a se abrir a nossa mente, nós começamos a ver essas coisas aqui. Sobre as águas, né? Não, mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido e o roubo que o filho dela tinha cometido, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Olha o que Yahushua falou aqui. Escrito com I maiúsculo, tá? Nunca foi com Y o nome dele. Ela se arrependeu, e ela foi dominada pelo esquecimento, da escuridão, da ignorância, e ela começou a ficar envergonhada, e ela não ousou retomar, mas ela estava circulando e em movimentação. É o ir para lá e para cá. Aquele arrogante tomou o poder da mãe dele, porque ele era ignorante, pensando que não havia outro além da mãe dele. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele se exaltou acima deles. Arrependimento. É por isso que João e Yohana, ele vem falar, fala o tempo todo de arrependimento. Dignos de arrependimento. O tempo todo foi falado para nós sobre esse arrependimento. Hoje entrou salvação nessa casa aqui. É ronda, grotesca, feita nos moldes dos demônios. E com a imagem e a semelhança do Criador. Você pode me escrever lá o bandido que te assaltou? Ah, doutor, ele sabe, tinha uma semelhança. Não é ou não é? Semelhança é uma coisa concreta. Ele era negro ou ele era branco? Ah, ele tinha uma aparência. Você tem que descrever a pessoa certa. Ela era assim e era assado. Sabe, não existe, sabe, mais ou menos. Então foi o que eles criaram. Há uma semelhança. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era imperfeito, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. E ela se arrependeu com muito choro
E o pleroma inteiro escutou a oração do arrependimento dela, e em nome dela, eles solicitaram a bênção do Espírito puro invisível. Ele consentiu, e quando o Espírito invisível havia consentido, o Espírito Sagrado, a partir do pleroma dele inteiro, derramou a bênção sobre ela. Porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até ela pelo pleroma, para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada não para o seu aion, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela, para que ela esteja no nono céu, até que ela tenha corrigido a sua deficiência. E uma voz veio do aion céu sublime. E uma voz veio do aion céu sublime. O homem existe, e o filho do homem também. E o chefe Arconte Aldabaote ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha vindo realmente. A mãe Pai perfeita e sagrada. Previsão completa. A imagem do invisível que é o Pai de tudo, através do qual surgiu tudo. O primeiro, o homem, porque ele revelou a sua aparência numa forma humana. E o universo inteiro dos arcontes chefes estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram, e o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado. Quando a aparência apareceu, os alicerces, falados em Apocalipse, os alicerces vão se abalar novamente. Os poderes, a autoridade, falando desses, sabe, desses demônios, desse espírito invisível. Você viu como é que ela chora e arrepende ali? É por isso que nós temos que arrepender de tudo que nós fazemos, cara. Para que nós alcancemos a salvação. E eles não querem que a gente seja salvo. Porque eles querem tomar esse poder que existe dentro de nós para trás, para eles ali. Por isso que eles nos odeiam. Pelo aparecimento da imagem dele, que havia sido revelado, e quando todas as autoridades e os arcontes-chefes olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada através da luz. Eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem: venham, vamos criar um homem de acordo com a imagem, aquele escrito Deus, de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. E eles criaram, por meio de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas a cada autoridade. E cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que eles tinham visto da forma natural. E eles criaram um ser segundo a aparência do primeiro homem perfeito. E eles disseram: vamos chamá-los de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós. Vamos criar um homem, colocar nele o nome de Adão. Nunca foi esse nome, né? É um nome que tinha poder para que ele seja um poder de luz para nós. E quando ele cria esse homem fica nativo, ele fica imóvel, ele não sabe, ele fica ali, aquela coisa criada ali por muito tempo. É quando então a mãe, ela quer reatar esse poder de volta para ela faz novamente ali uma petição. Então, Yehoshua, ele manda 5 luzes. Quem são essas 5 luzes, Antônio Carlos? 5 anjos. E eles infiltram ali no meio deles. E as cartas de Pedro e Filipe falam isso ali. Infiltram no meio deles e eles aconselham. E Aldabaote sopra do seu poder que está em você nele, e ele vai se mover, ele vai se levantar. Ele achava que o poder era dele, mas o poder
tinha vindo lá do alto. Eu vou dizer essa palavra alta para você entender. Você é tão cabeçudo aí, né? Tá até indo embora do canal. A verdade, ela bate e machuca. E ela incomoda aí ela ativa aí o seu sistema de defesa, né? Contra a verdade. É ativado na hora. Você quer seguir o Yao da Baótica, seguir aí o Yahushua, ou sei mais quem, né? A salvação, ela vem de Yah, né? Para com isso, cara. Sabe, é por isso que eu não apaguei o canal ainda. Mas daqui a uns dias eu vou mudar para um outro nome aí. Para que as pessoas que estão aí, elas se percam com as suas próprias pernas. Não porque eu estou fazendo elas se perder, porque eu estou, sabe, vi que o nome não era esse. Então, ele perde o seu poder, ele morre quando ele sopra o seu poder no homem. E o homem anda. Mas ele fica agonizando, ele não morre de todo. Por isso que a morte, o nome dele é morte. Sabe, sempre nas cartas de Apocalipse ali. A morte deu os seus mortos. O inferno também deu. Ele comeu do seu próprio veneno. E a história corriqueira, a história rotineira aí, ela fala isso sempre o tempo todo, principalmente nos filmes. O filme A Liga da Justiça, eu estava vendo um dia, eu estava fazendo umas contas lá no meu trabalho, e estava passando lá, a televisão fica sempre ligada ali, à meia-noite desligo aquilo lá. Por causa dos clientes, né? Está sempre ligada lá. E estava passando um filme Liga da Justiça. Eu não sei nem o nome daquelas coisas ali, daqueles heróis ali que se chamam de heróis ali, que são os mesmos aí que estão aí, né? Os demônios. Aí lá um personagem lá de um ser esquisitão extraterrestre, ele vem ali, invade ali uma conferência ali. Aí quando ele vai daquela conferência, eles acionam ali os policiais, o segurança, né? E ele faz com a mão assim, os caras começam a cair tudo ali. Aí o dono daquela riquíssimo pergunta pra ele, olha, ele mata todo mundo, né? O que você quer poder? E ele dá uma risada ali pro camarada. Diz, poder? O que é que você conhece sobre o poder? Perguntou para ele. Ele diz, o que você quer? Dinheiro? Fama? Ele fala, isso é de poder? Eu vou mostrar para você o que é poder. Você não sabe o que é poder, você é humano. Você acha que eu sou subordinado ao dinheiro, à ganância? Ele vai e chama ali um demônio. Ganância, sai. O demônio sai. Ele manda ele pegar aquele cara. Só com a mão começa a esganar ele só de longe. Gente, quando as escrituras, que tem 1% de verdade, ela fala sobre poderes e autoridade, não são essas pessoas que estão aí nos enganando. Essas estão enganando, sendo enganadas pelas autoridades, os poderes verdadeiros que estão aí por trás aí, que são os próprios demônios. Então, eu vou concluir, né? Quando ele sopra ali no homem, ele perde o poder que não era dele. O poder de luz que estava nele não era dele, porque ele é escuridão, ignorante. Mas ele cria todos esses demônios usando ali esse poder. É por isso que eles odeiam a raça humana. E são esses demônios que vão reinar. Se preparem, tá? 2022 está chegando, 2023. Estão dizendo que haverá paz e segurança. E Yahushua disse sobre isso a nós. Então, são eles que fazem guerra. São eles que entram no ser humano, sabe? Pro desejo sexual, prostituição, droga. Tudo que você imagina de maldade, de perversidade que está no mundo, são essa árvore da morte, a árvore da ignorância, da escuridão. Tudo isso, a mentira, o engano. Esses demônios, eles estão por trás de tudo isso aí. O que as pessoas fazem é só executar aquilo que eles mandam. Eles são invisíveis. E eles que nos criaram. Se continuar ali, você vai ver. Foram eles que nos moldaram, nos criaram. Cada um fez uma parte. E 365 demônios trabalharam na construção do homem. Em cada sentido do homem tem um demônio mandando. Essa autoridade. Eles estão, sabe, em tudo que você imagina. Então, quando essa casa ela foi construída, eles habitam nela. Sabe? Mas esse poder que estava na mulher, que foi tirado dela, e a escuridão seguiu, tentou pegar esse poder, mas ela não consegue pegar porque esse poder, ele não consegue ser pego por ninguém. E ele tem isso dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E eles querem matar. E o próprio Yahushua fala sobre isso aqui. Você deve temer aquele que mata o corpo e joga a alma lá na escuridão. Eles fazem isso com Adão, é por isso que Yahushua vem resgatar Adão.
Mas isso não está, sabe, aí no palpável, isso não está no físico, isso é invisível dentro de nós. Esse reino está aqui dentro, esse poder. É por isso que ele nos odeia. É por isso que o homem se prostitui, o homem sabe, se corrompe, o homem se mata, se suicida, mata um, sabe, ele faz tudo de ruim. E a maioria desses poderosos que estão aí, que a gente chama de poderosos, mas que esses poderosos não são nada, eles são uns miseráveis, pobre coitado, amando o serviço dos demônios, eles fazem todas essas latrocidades que você vê aí, principalmente nos dias de agora. Viu essa semana aí, o homem lá brigando lá, falando de família, né? Isso é assustador, cara. Assustador. Né? É por isso que você vê que ninguém escapa. Aí não vou, sabe, compartilhar, né, aí fazer casamento de homossexualismo. Todos vão fazer, todos estão dentro desse poder, desses poderes aí que são invisíveis. Principalmente os que se amam o dinheiro, gente. O dinheiro maldito que está aí, com o nome desse Deus escrito nele aí, Deus seja louvado, aleluia. Se a palavra aleluia significa Deus seja louvado, é o mesmo Deus que está sendo louvado aí nos tempos de pedra, é o que está também aí no papel moeda, no real, principalmente nas terras de Jerusalém. Então, o reino, as coisas que Yahushua falava em parábola, são para as pessoas que usam a sua inteligência. Não para aqueles que estão aí correndo atrás, sabe, de informações. Então se prepara, tá? Se prepara o que vai acontecer aí. Os poderes físicos de cada país será entregue aos demônios através da inteligência artificial. E se você segue lendo os apóstolos, você vai ver lá que eles vêm e quando eles coabitam com as mulheres, eles trazem todos esses bens materiais para que a alma humana fosse escravizada. E quando se fala de alma, se fala disso aqui. Mente. A mente humana. Se domina a mente humana, se domina todo o corpo. Certo, meu cara? Exatamente. Porque dentro da mente humana existe sistema de defesa que eles mesmos colocaram para reagir a essa verdade, para que nenhum homem fosse salvo, tá? Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. E fiquem na segurança do nosso Pai, Yahushua, escrito com I maiúsculo, tá? Que nunca foi Iá. Valeu, um abraço a todos vocês aí. E se você não acredita, por favor, gente, eu já nasceu assim, não acreditando em nada mesmo. Vai morrer dessa maneira, porque a morte não é para todos, tá? Mas para 99% da humanidade ela é. 1% não vai ver a face dessa morte, chamada Iá.